Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é segunda-feira, depois da grande solenidade de Pentecostes. Hoje, portanto, trata-se de um dia muito abençoado, pelo menos para nós que amamos a Santa Mãe de Jesus, que é também nossa mãe. A igreja está celebrando um título muito belo e cheio de significados. A igreja hoje chama a Santa Virgem Maria de Mãe da Igreja. E de fato ela o é. Sabem, meus amados, eu fico mesmo impressionado como alguns dos nossos irmãos que dizem crer no Senhor Jesus conseguem fechar os olhos para determinados textos das Sagradas Escrituras. Me parece que isso é desonesto. Se são Sagradas Escrituras, se ali está a palavra de Deus, devemos lê-la inteiramente. Devemos nos debruçar sobre ela de forma honesta, vendo, refletindo, meditando tudo o que nela está. Digo isso porque, se abrirmos o Santo Evangelho de hoje, se abrirmos essa santa palavra hoje e se refletirmos como devemos sobre o episódio contado por São João, não teremos dúvida com relação ao título que hoje a igreja dá a Nossa Senhora, Maria, Mãe da Igreja. Vejamos, pois, com os olhos da fé, com os olhos iluminados, com os ouvidos iluminados, os ouvidos espirituais abertos ao que Deus quer nos dizer, esse texto tão incrível, tão tocante. O evangelista João escreve assim: naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Fiquemos um pouco aqui. Meditemos sobre tudo isso. Nosso Senhor está pregado na cruz. São os últimos momentos de sua vida. A dor é tremenda, a agonia é tremenda. Seu corpo é uma chaga só. Ainda assim, em meio a tantas dores, a tantos sofrimentos, Jesus precisa deixar alguma coisa bastante clara para todos. Ele, naquele momento, pensou: vou dizer ao mundo o que significa a minha mãe. E então, olhando para João, que naquele momento representa a igreja inteira que nasceria, olha para João e deixa para ele um verdadeiro tesouro. Deixa para a igreja um verdadeiro tesouro, tesouro inigualável. A partir daquele momento, João,
que representa a igreja, vai tomar a mãe dele como sua mãe. Entrega a sua mãe à igreja e, ao mesmo tempo, entrega a igreja aos cuidados de sua mãe. Olhe isso tudo com os olhos espirituais. Use a inteligência para o bem. Não negue nada. É palavra de Deus aqui. O próprio João está escrevendo aquilo que aconteceu em um momento crucial, em um momento que não podemos nem imaginar no que se refere aos sofrimentos de Jesus. E ainda assim, em meio a tantos sofrimentos, Jesus vive com sua mãe e com João um momento que nós jamais poderíamos imaginar. Ele quer deixar para a igreja a sua mãe. Mostra para a sua igreja o significado de sua mãe. Ela será na história da igreja a mãe. A mãe. A igreja, por sua vez, olhará para ela, a honrará, cuidará dela. E hoje é assim. Nós nos voltamos para a mãe, a temos como mãe, a ela recorremos, pedimos a sua intercessão. Em toda a história da igreja, vemos o papel dela. Ela nos leva constantemente para Jesus. Ela nos leva constantemente para Jesus. E como poderia ser diferente se ela é a mãe de Jesus, que é Deus? E como poderia ser diferente? E como poderíamos esquecer aquilo que ela cantou no Magnificat? De hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Como poderia ser diferente? Se somos honestos com cada coisa que está escrita nas Sagradas Escrituras, não podemos, pois, fechar os olhos para esses acontecimentos. Como não podemos fechar os olhos para aquilo que Gabriel disse a ela lá no início de tudo: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não podemos. A mim causa muita impressão esse momento de hoje, que no meio de tantos sofrimentos, Jesus tenha se lembrado de entregar a sua mãe à igreja, de entregar a igreja à sua mãe. Mulher, este é o teu filho. Filho, esta é a tua mãe. E o belo, daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. E nós? E nós? Já acolhemos a mãe conosco? Nós já a levamos para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso coração? Que papel tem ela em nossa vida? Os grandes santos da nossa igreja nos dizem claramente que tudo passa pelas mãos dela. Assim Jesus quis, assim Jesus desejou. Maria sempre nos aponta o filho dela. Fazei tudo o que ele vos disser. Foi assim nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Percebam que em cada momento onde aparece a Santa Virgem Maria, fica um ensinamento que nos tira o fôlego. E alguns, por desonestidade, não aceitam, fecham os olhos, passam por cima, não querem saber.
é desonesto. Devemos ler as Sagradas Escrituras do mesmo jeito. Não devemos ler apenas aquilo que nos interessa, mas aquilo que ela nos diz, nos conta, nos relata. Hoje é uma cena que nos tira o fôlego. Ver Jesus pendurado naquela cruz, triturado de dores, pelas dores, ele ainda se lembra de que não pode não dizer para o mundo o papel de sua mãe. Ele vai para o céu, ela vai ficar ainda com a igreja. E ela esteve presente no início da igreja. E no dia de Pentecostes, como celebramos ontem, no cenáculo está a mãe com os apóstolos, com os discípulos, a mãe presente no início de tudo e a mãe que seguirá até a vinda do seu filho, a vinda de Jesus, seguirá unida. Ela estará sempre presente, intercedendo, mostrando o filho dela, nos lembrando que vale a pena dar a vida por ele, amá-lo de todo o coração, nos mostrando que não podemos caminhar sem ele. Ela é a grande intercessora. Ela é aquela que chega perto de Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E é a mesma que diz: façam tudo aquilo que ele lhes disser. Essa é a mãe. Vamos levá-la conosco para a nossa casa, para a nossa vida. Celebremos esse título lindo, Maria, Mãe da Igreja, com muito júbilo. É um justo título dado a ela e que hoje possamos honrá-la, amá-la, alegrar o seu coração de mãe. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.